Olá, bom dia. Sou Adriana, faço parte da Casa do Pai e vim aqui compartilhar com você hoje um pouquinho sobre a oração. Oração não é obrigação. Orar é ter o prazer de falar com Deus. E o nosso versículo-chave está em 1 João 5, 14 e 15, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Queridos, eu estava refletindo na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6. Ali, quando Jesus estava em um determinado lugar e ele estava orando, um de seus discípulos chega para ele e fala: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele, que está escrito em Lucas 11. Então, diante disso, foi que o Senhor ele começou a dizer para os discípulos que estavam ali: orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E diante disso, ele nos ensinou um modelo de oração. Não quer dizer que todo o tempo nós precisamos orar apenas assim, mas esse é um modelo. E aí, na oração do Pai Nosso, a gente pode tirar alguns pontos que nos ensinam. Olha, Jesus mostra na oração 3 pedidos relacionados a Deus: que seja feita a sua vontade. E a gente busca na Bíblia outros lugares que falam sobre a oração e existem muitos. É impressionante como a Bíblia mostra para nós sobre a oração, o ato de falar com Deus. Em Romanos 12, 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lá na oração do Pai Nosso, nós pedimos para que seja feita a vontade de Deus. E lá em Romanos 12, 2, está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Também ele fala que o seu reino venha. E também em Mateus 6,33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E que seu nome seja glorificado. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que seu nome seja glorificado. Também temos 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. Sobre o sustento. Dá-nos hoje o pão de cada dia. E Mateus 6,25 diz assim: Por isso vos digo que não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao nosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? E ele nos ensina também sobre o perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Mateus 18, 22. Jesus lhes disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Lá na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como o Senhor perdoou as minhas. Então, nós precisamos perdoar a quem nos ofende. 7 vezes por dia? Jesus disse não,
70 vezes por dia. Ele também fala para nós sobre o livramento do mal, que um salmo bem conhecido, que é o Salmo 91:11, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Tá bom. Mas diante do Salmo 91, quando ele fala sobre livrar-nos do mal, e sobre a oração do Pai Nosso. Como devo orar? Talvez você faça essa pergunta. Como devo orar? Devo orar sempre essa mesma oração? A oração do Pai Nosso é o nosso modelo a seguir. Podemos falar com Deus aquilo que está em nosso coração. As nossas alegrias, a gente pode trazer como uma forma de agradecimento. Senhor, como eu estou feliz hoje, obrigado por esse dia. Como o Senhor me abençoou nesse dia hoje, obrigada pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Jesus, pela minha saúde. Obrigada pela minha casa, obrigada pelo meu trabalho. Obrigada, Jesus, pelo pão que nos alimenta. Obrigada, Jesus, pela minha família. E aí uma forma da gente estar agradecendo ao Senhor em forma de oração. A oração nada mais é do que falar com Jesus, falar com Deus. Deus é Espírito. Então a gente fala com Ele, crendo que Ele está nos ouvindo. Diferente de como a gente fala um com o outro, como eu estou falando com você, como você está me ouvindo e me vendo. A oração feita a Deus é uma oração em espírito, mas crendo que Deus está nos ouvindo e que Ele atende às nossas orações. Então, nós podemos convidá-lo a estar conosco em todo o tempo. Nós podemos também orar dizendo a Ele sobre as nossas angústias. Nós vivemos em um mundo que nós vivemos tantas situações que muitas vezes o nosso coração ele se torna angustiado por algumas situações que nós vivemos. Então, nós podemos colocar diante dele, em oração, aquilo que está atribulando o nosso coração. Senhor, aconteceu determinada situação comigo, você pode contar ao Senhor e pedir a Ele o refrigério para a sua alma, para as suas angústias, para as suas tribulações. Planos para o futuro. Deus, eu tenho planos para o futuro. Mas eu não sei, Deus, se essa é a sua vontade. Nós lemos lá em Romanos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz também que nosso coração faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, quando você tiver algum plano para o futuro, você pode colocá-lo diante do Senhor e crer que a vontade do Senhor será feita na sua vida. Tudo, meus queridos, queridas, que nós colocamos ao Senhor em oração, Ele vai nos responder. Se a gente crer que o Senhor está nos ouvindo, Ele vai responder. Agora, nós precisamos ter a consciência que se algo que nós colocamos diante do Senhor e não foi respondido da forma que nós queria que fosse respondida, é porque aquela não era a vontade do Senhor. Então, nós precisamos nos colocar diante dele, sabendo que a vontade dele é melhor do que a nossa. Que o nosso coração é enganoso e o nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, todas as vezes que nós orarmos ao Senhor, nós colocamos diante dele aquilo que o nosso coração está dizendo. E muitas vezes nós tem dores ou angústias, ou até mesmo alegrias, que nós não queremos às vezes compartilhar com ninguém. Mas nós podemos compartilhar com o Senhor. Nós podemos entrar para o nosso secreto, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor. Que aquele que está em secreto vai responder. O Senhor é um Deus que nos ouve. O salmista também diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados, que não possam nos ouvir. Então, você tem esse privilégio de conversar com o Senhor
e de ser ouvida por Ele, ouvido por Ele, em todas as circunstâncias da nossa vida. Podemos falar com Deus, porque o salmista diz no Salmo 145, 18: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Se no seu coração há verdade, se você está dizendo daquilo que está falando a sua alma, o Senhor está perto e Ele vai responder todos os que invocam ao Senhor e os que invocam em verdade. A palavra de Deus também diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Convidá-lo a estar conosco em todos os momentos. Mas você pode questionar: é necessário que eu pare tudo o que eu estou fazendo para orar? Não necessariamente. Você pode sim tirar esse tempo de qualidade para o Senhor, orando no seu quarto, no seu secreto, mas em momentos que você precisar também de falar com o Senhor, você pode falar no seu pensamento. Você pode expressar para o Senhor em seu pensamento, porque o Senhor está ouvindo a sua oração. No seu trabalho, quando você, mulher, estiver arrumando alguma coisa na sua casa, você pode orar ao Senhor. Você pode falar com o Senhor. Como se você estivesse falando comigo aqui agora. Você pode falar com o Senhor. Deus, Ele é presente. Ele é presente na alegria. Ele é presente na angústia. Ele é presente na tribulação. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor é presente. O Senhor, Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração. E diante disso, eu quero orar por você. Senhor, nós aprendemos sobre a oração. Oro pelos meus irmãos, para que eles venham sempre levar ao Senhor em oração aquilo que estão precisando. E que cada oração que for feita, sendo a sua vontade, que venha se concretizar. Eu oro no nome de Jesus. E eu desejo para você hoje um ótimo dia na presença do Senhor. E nunca se esqueça, Ele está te ouvindo. Tchau, tchau, um abraço, até mais.